Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores aprovam um projeto que cancela as multas por estacionamento proibido na orla da cidade. Eu acho que é uma justiça que nós estamos fazendo nesse momento, fazendo com que elas tenham a isenção dessas multas que possivelmente sofreram nesse período, que foi atribuída de forma injusta. Prefeitura confirma projeto que, através de aplicativo, vai delimitar o espaço nas areias das praias cariocas. Tem duas maneiras de você ir para a praia. Uma é a ordem de chegada. Quem chegar primeiro ocupa o quadrado. E a outra é fazer a reserva no aplicativo. E a pandemia provoca o fechamento de vários restaurantes no centro. Nessa rua mesmo, alguns restaurantes não vão conseguir voltar devido à calamidade pública. Então isso afetou diretamente principalmente o setor de alimentos. Não saia daí, a gente volta já. Se você tem bebês ou crianças de até 9 anos de idade em casa, este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa, tem aprendizado também. E para estimular o desenvolvimento das crianças, preparamos diversos conteúdos educativos para pequenos de todas as faixas etárias. E uma série de vídeos que trazem orientações e sugestões de atividades que os pais podem fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado das crianças. Eles são direcionados para bebês recém-nascidos e crianças de até 9 anos. E você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube ou pelos posts em nossas redes sociais. Convide todos de casa para fazerem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado das crianças e criam momentos de afeto e diversão em família. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta terça-feira. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Nesta terça-feira foi realizada mais uma sessão extraordinária de forma virtual e presencial. Os parlamentares discutiram vários assuntos e projetos de interesse da população carioca. Os trabalhos foram abertos pelo presidente da Câmara, Jorge Felipe. E no início da sessão, o vereador Carlos Caiado fez um apelo na tribuna. Pediu a continuidade do projeto Ônibus da Liberdade, que oferece transporte gratuito aos alunos das escolas municipais. O problema que está acontecendo hoje é que a prefeitura está 3, 4 meses sem arcar com o salário dos funcionários. E o contrato acaba em novembro. E não há sequer até o momento nenhuma sinalização do prefeito de renovar o contrato. Então, nosso apelo junto ao prefeito que ele pague o salário desses funcionários e possa renovar o contrato em novembro. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que cancela as multas por estacionamento proibido em vagas na orla da cidade aplicadas pela Guarda Municipal durante o período da pandemia. Nós temos diversos serviços na orla da cidade, várias farmácias, do Leme ao Pontal, vários serviços que são de essencial necessidade, que em momento algum ficaram fechados no período da pandemia. Então as pessoas necessitavam de usar o carro para ter acesso a esse tipo de serviço. E muitas das vezes foram multadas e tiveram seu carro rebocado também por conta disso. Então a gente está vendo o Brasil e o mundo, Rio de Janeiro, atravessando por diversas dificuldades financeiras por conta da pandemia. Então acho que é uma justiça que nós estamos fazendo nesse momento, fazendo com que elas tenham a isenção dessas multas que possivelmente sofreram nesse período, que foi atribuída de forma injusta. O projeto de autoria do vereador Zico Bacana, que cria a feira permanente de produtos orgânicos e artesanais do Boulevard na Avenida Rio Branco, no centro, foi aprovado em segunda discussão. Esse projeto de lei é justamente para dar aquela força normativa, para virar lei, para que todos aqueles que trabalham ali tenham o direito permanente de permanecer, para que não possam perder a sua parte ou o seu direito ao espaço. E hoje estamos vivendo um momento único de pandemia. É de suma importância
a oportunidade de criarmos novos empregos para aqueles que necessitam e vão ter a garantia naquele espaço. Durante a sessão foi apresentado o projeto de lei complementar que prevê o estudo prévio de impacto de vizinhança. O autor da proposta, vereador Carlos Caiado, disse que o projeto é uma homenagem ao ex-vereador Alfredo Sirquis e solicitou 1 minuto de silêncio pela morte do ex-parlamentar. Em seguida, alguns vereadores se manifestaram sobre o projeto. Eu queria dar os parabéns ao vereador Carlos Caiado pela iniciativa de trazer para a pauta da Câmara Municipal a discussão do relatório de impacto de vizinhança, né, um instrumento urbanístico importantíssimo e que essa Câmara deve, né, à nossa cidade já há algumas décadas, né, desde a promulgação do primeiro plano diretor da cidade, me parece que já era tempo de regulamentar, né, esse relatório de impacto de vizinhança. O direito de vizinhança ele existe em todos os países civilizados, né, nos países desenvolvidos, né, nos países em que normalmente a nossa elite tenta se mirar, né, para se fazer comparar, mas, de qualquer forma, né, e aí a questão de ordem se justifica nesse sentido, eu quero, né, parabenizar o vereador Carlos Caiado, antes, né, um direito de vizinhança talvez um pouco mais restrito, mas pelo menos alguma coisa a ser votada, do que não se votar nada, mas não sei se caberia também, né, vincular o projeto do vereador Carlos Caiado e do vereador Alfredo Sirquis, aliás, que eu acho que é a primeira vez na história da Câmara homenageamos com mais de 1 minuto de silêncio, ainda que ele merecesse muito mais do que isso, se não caberia vincular o projeto dos vereadores ao, né, projeto de autoria do Poder Executivo e fazer uma coisa mais ampla. Os parlamentares aprovaram por unanimidade, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dispõe sobre a inclusão do psicólogo escolar educacional na equipe técnica pedagógica das coordenadorias regionais de educação. O projeto foi muito elogiado pelos vereadores. A gente vê a necessidade dessas crianças ter um psicólogo dentro da parte da educação, que ela vem de comunidades onde precisa ser encaminhada. E eu sou muito fã, na época do Darcy Ribeiro, sobre os brisolões. Eu sempre, nas minhas palestras, eu cito esse exemplo do Darcy Ribeiro, sobre as crianças permanecerem, um psicólogo dentro do currículo dela. E hoje, o momento hoje é importantíssimo, a gente passando essa pandemia, se as crianças voltarem às escolas, elas têm que ter uma orientação, têm que ter um trabalho, um psicólogo muito importante. Copacabana vai ser a primeira praia a receber o projeto da Prefeitura de marcação de lugar na areia. O prefeito Marcelo Crivella afirmou nesta terça-feira que a ideia de dividir o espaço da praia em quadrantes tem o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas. A expressão novo normal vai ganhando cada vez mais contorno. Em tempos de pandemia, as praias podem ganhar uma nova forma de ocupação. A Prefeitura vai testar um aplicativo para marcar um lugar na areia, garantindo o distanciamento social. E detalhe, sem custo nenhum para o carioca. A ideia justamente qual é? É de nós colocarmos quadrantes na praia. Esses quadrantes seriam feitos com aquelas tiras de marcações, como se fosse quadras de esporte, né? Aquelas fitas que colocam em quadras de esporte. Esses quadrantes, essas fitas, serão disponibilizadas ao longo da praia, né? E serão chamadas de quadras. As quadras serão um conjunto de quadrados. E cada quadrado comporta um grupo de 4 pessoas, com tranquilidade, claro, um grupo da mesma família, que possa permanecer ali com uma certa segurança, mantendo o afastamento. De acordo com a flexibilização autorizada pela Prefeitura, hoje só é possível tomar banho no mar, ou seja, não é permitido permanecer na areia. Esse aplicativo tem o objetivo de justamente liberar a permanência na areia. O projeto piloto vai ser feito na praia de Copacabana em dias de semana. Tem 2 maneiras de você ir para a praia. Uma é a ordem de chegada. Quem chegar primeiro ocupa o quadrado. E a outra é fazer a reserva no aplicativo. 30% dessas quadras seriam disponibilizadas gratuitamente via aplicativo. E o outro restante, 70%, vão estar ali na praia
para as pessoas ocuparem por ordem de chegada. Os quadrantes serão montados de maneira que possam ter corredores para uso dos ambulantes. A Prefeitura pretende divulgar nos próximos dias as regras para o uso desse aplicativo. Uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria revelou que muitos profissionais com filhos de até 3 anos tiveram queda de produtividade no trabalho remoto. As mulheres ouvidas revelaram a dificuldade de conciliar o trabalho profissional com as atividades de casa. O repórter Renato Chapot conversou com a CEO da empresa responsável pela pesquisa. Michele, muito obrigado pela sua participação aqui na Rio TV Câmara. Queria saber quais foram os principais questionamentos desse estudo. Obrigada, Renato, pelo convite. Esse estudo, ele mapeou a jornada de profissionais com filhos antes, durante e depois do período da pandemia, né? Então, quando a gente fala de antes, a ideia foi tentar entender como era a experiência de home office na vida desses profissionais, o quanto eles faziam de home office. Durante a pandemia, a nossa intenção foi entender como está sendo, então, essa experiência de trabalho remoto, quais são as percepções em relação aos vínculos com os filhos, aos principais desafios, as principais oportunidades e aprendizados desse período. E, por fim, em relação ao pós-Covid, o que a gente tentou mapear foram as expectativas em relação ao uso de home office nas vidas, ou seja, o quanto essas pessoas gostariam de continuar trabalhando nesse modelo de trabalho depois da pandemia. E qual foi a conclusão? Olha, a conclusão é assim, eu tenho algumas grandes conclusões aqui para falar para vocês. A primeira delas é de que realmente o Covid acelerou algumas transformações nas relações de trabalho e que o home office é uma delas, né? Home office chegou para ficar. A gente percebe aqui que antes do Covid, 1 em cada 3 pessoas não faziam a prática do home office com regularidade nas suas vidas, mas quando a gente pergunta para elas se elas gostariam sim de continuar depois desse período de isolamento, 60% afirma que sim, né? E realmente esse modelo de trabalho remoto, ele ainda mais com rede de apoio, que é uma coisa que a gente teria depois dessa fase de isolamento, ele permite que muito tempo que antes era despendido em deslocamento seja investido, por exemplo, em conexão com os filhos, em desenvolvimento de uma nova habilidade, de um novo hobby. Um dos grandes aprendizados que a gente percebe é que realmente o home office chegou para ficar. A segunda grande conclusão do estudo é que sim, esse momento ele está sendo um misto de muita alegria, por um lado, né, pela possibilidade de estar em casa, de estar vendo esses filhos com mais frequência, mas por outro lado, muito cansaço, né, muito esgotamento por dar conta de tudo, por conciliar vários papéis. Então tem sim essa dualidade e esse misto de sentimento. Quando a gente fala da alegria do contato com os filhos, 9 em cada 10 entrevistados, 9 em cada 10 pais e mães afirmam que os vínculos estão fortes ou muito fortes nesse período, né? Como a gente pode ver, existe essa percepção de qualidade de vínculo sendo construído. Por outro lado, é muito cansativo, né? E isso vem muito claro no estudo na hora que a gente pergunta em relação à produtividade, né? Como está a sua produtividade? Para quase 50% dos profissionais com filhos pequenos, e quando eu falo pequenos, eu falo filhos de até 3 anos, quase 50% tem a percepção de que a performance piorou nesse período. Quando a gente analisa isso em comparação com a base geral de entrevistados, esse número cai para 33%. Quando a gente analisa esse número em relação à base total de entrevistados, esse número cai para 36,5%. Então, é ainda mais desafiador para quem tem filhos pequenos. Agora, a pesquisa foi feita no momento em que nada funcionou. Então, por exemplo, as mães, os pais, de uma maneira geral, não tinham creche, não poderiam deixar com avós, com outros parentes, os filhos. Então, tudo isso, esse resultado pode mudar numa situação normal, em que tudo esteja funcionando e a gente não tenha mais o vírus circulando na sociedade. Exatamente, exatamente. Rede de apoio sempre existiu, né? Inclusive, a gente pergunta na pesquisa como era a sua rede de apoio antes da pandemia, isso para as pessoas que faziam home office, e essa rede de apoio existia, seja ela escola, seja ela alguma ajuda em casa, algum colega, né? E o que a gente percebe é que agora toda essa situação caótica, ela está sendo intensificada exatamente pela falta de rede de apoio. Quando essa rede voltar, esses profissionais vão continuar querendo fazer home office, né? Como a gente viu agora. 60% quer continuar fazendo home office. E realmente a rede de apoio ela é um divisor de águas para isso acontecer. E você vai ver no próximo bloco. Pandemia leva vários restaurantes do centro a fechar as portas.
A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. Três vezes mais cuidado com a amamentação. A campanha Agosto Dourado da Sociedade Brasileira de Pediatria tem como objetivo promover ações de proteção, apoio e promoção ao aleitamento materno. O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado. Ele simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Eu converso com a pediatra Lilian Cristina Moreira. Ela é médica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, doutora Lilian, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, a gente gostaria de saber como é que surgiu a ideia, do Agosto Dourado. A ideia do Agosto Dourado veio no sentido da gente buscar apoiar a amamentação mundialmente, né? E aqui a gente está falando mais do Brasil. Então, o dourado vem justamente de ser o alimento padrão ouro nos primeiros dias de vida da criança, nos primeiros meses e até o término do segundo ano de vida. A ideia do laço também é uma coisa relacionada à participação, né? Cada parte do laço, né? As duas orelhinhas e as perninhas do laço, é a participação da mãe, do pai, da família e da sociedade, né? A gente precisa desses 4 elementos para a gente conseguir obter sucesso na questão do início, né, e da manutenção da amamentação ao seio no bebê. Entendeu? Muito importante os 4 elos unidos, né? Verdade. Como é um alimento, de qualidade ouro, a gente gostaria que a senhora explicasse para a gente o que muda na vida, da criança, do bebê, a partir do momento em que ela recebe o leite materno. O que acontece? O leite materno, ele é espécie específica. Então, assim, o leite humano é específico para a espécie humana. É totalmente diferente um leite de vaca, né? Porque ele é próprio, né, para o filhote da vaca. O leite de cabra para o filhote da cabra e por assim vai. Então, não dá... Primeiro, assim, essa questão de ser espécie específica. E por mais que a indústria tente pegar um leite de vaca, um leite de cabra e modificá-lo quimicamente para ele parecer com leite materno, essa formulação ela é exclusiva. Não tem como a gente atingir. Dá para ficar parecido a custas de muita intervenção da indústria, mas igual, idêntico, impossível. E tem outro detalhe, ele é binômio mãe e filho específico. Quer dizer, o leite de uma mãe é específico para o bebê dela. É diferente do leite, digamos, que uma mesma mulher tenha, né? Um bebê da mesma idade, mas a vizinha dela, por exemplo, que está amamentando o filho, vai ser uma qualidade de leite diferente. Porque tem um feedback, uma retroalimentação entre a sucção do bebê, o estímulo que o bebê faz no mamilo e a mensagem que ele envia para o corpo da mãe, e a mãe meio que personaliza esse leite para as necessidades daquele bebê daquele momento. Tanto que o leite e o leite da mãe, ele se modifica ao longo do dia e ao longo da vida do bebê. Tipo, a formulação do leite de um bebê, digamos, que nasceu hoje, é diferente da formulação daquela mesma mãe, né, para aquele mesmo bebê, ele estando com 4, 5 meses. É uma outra formulação, porque vai ser mais adequada a um bebê que cresceu e está com 4, 5 meses. Agora, ainda falta muita conscientização. A gente sabe que isso é um tema que sempre é reforçado, mas onde a gente pode evoluir mais? Olha, eu acho que, primeiro, a gente tem que fazer uma campanha maciça para as mulheres, para as mães ficarem seguras de que esse é o melhor alimento para o bebê. Se você é uma mulher que foi capaz de gestar um bebê, quer dizer, transformou, né, uma célulazinha, né? Uma célula ovo, uma célulazinha em 9 meses virou aquele organismo inteiro. Se o corpo dessa mulher foi capaz disso, por que não seria capaz de continuar nutrindo ele fora do útero? Então, toda mãe apta a amamentar é muito importante ressaltar. A gente vive numa pandemia, né? A gente está enfrentando um novo real, né? Uma nova realidade. Existe algum tipo de preocupação, recomendação por parte de vocês, pediatras, em relação à amamentação nesse período?
Sim, tiveram no início, né, algumas preocupações no sentido da Covid-19, o SARS-CoV-2, poder ser transmitido através do leite materno. Até o momento, nada indica que seja. Então, apesar de haver risco da transmissão respiratória, quer dizer, a mãe segurando o bebezinho aqui no colo, ela respirando em cima dele, ela pode passar por via respiratória, não pelo leite. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, porque mesmo aquela mãe que não tem sintoma nenhum, ela pode ser uma pré-sintomática, ela está no período de incubação do vírus. Então, primeira coisa, seu bebê nasceu, mesmo na pandemia de Covid, amamente seu bebê, porque é o melhor alimento. Os benefícios da amamentação superam muito os possíveis riscos que a amamentação poderia causar de transmitir uma Covid. Manter uma excelente higiene das mãos, quer dizer, toda vez que for pegar no bebê, lavar bem as mãos e sempre buscar usar máscaras, a não ser que você depois tenha passado um longo tempo, né, pelo menos 12 a 14 dias em isolamento total depois de voltar do hospital, e aí você veja que você não tem risco nenhum de transmitir Covid para o seu filho. Essa é a recomendação principal. Basta uma caminhada pelo centro do Rio para o carioca perceber que vários restaurantes tradicionais continuam de portas fechadas. Alguns já anunciaram a suspensão das atividades. Os estabelecimentos que reabriram adotaram novas medidas para se adaptar às normas de segurança e recuperar os clientes perdidos na quarentena. Depois da Prefeitura do Rio estabelecer as regras de ouro e determinar as medidas de segurança, alguns bares e restaurantes voltaram com suas atividades. Outros fecharam suas portas de vez por conta dos efeitos da pandemia. O setor que mais gera emprego no país já sofria com as consequências da crise econômica e agora agoniza por conta da pandemia. Só na cidade do Rio, o setor gera cerca de 110 mil empregos diretos. O distanciamento entre mesas e cadeiras, a disponibilização de álcool em gel e até uma nova maneira de servir os alimentos. Tudo para atrair os poucos clientes que transitam pelo centro do Rio. Estou otimista, acredito que em 2, 3 meses a gente volta ao que era antes. Deus queira que sim, né? Mas não teve jeito. Algumas lojas encerraram totalmente suas atividades. Muita gente em home office, então está difícil. A gente está trabalhando com entrega, prato executivo, para tentar manter, mas mesmo assim as coisas estão bem difíceis nesse momento. A expectativa é que volte à normalidade, pelo menos até o final do ano, né? Tentar diretamente, porque a gente depende muito das pessoas trabalharem na cidade, né? Muitas empresas não abriram, não retornaram, não vão conseguir voltar. Nessa rua mesmo, alguns restaurantes não vão conseguir voltar devido à calamidade pública. Então isso afetou diretamente principalmente o setor de alimentos. O tradicional restaurante Navegador, no centro do Rio, que completaria 45 anos, foi um dos estabelecimentos que não resistiram à crise do coronavírus. No final do ano passado, 2019, começou a dar sinais de vida, assim. Parecia que ia melhorar, começou a ter mais procura de evento, porque nos eventos em que a gente fazia, dava uma respirada. E aí, em março, quando veio a pandemia, eu imaginava que eu fosse continuar, que eu conseguisse continuar. Mas, aos pouquinhos, eu fui vendo que as possibilidades de continuar exigiriam de mim colocar recursos e pegar empréstimos sem ter a menor garantia que eu iria poder pagá-los no futuro. Então, depois de muito pensamento, muito conflito, muitas pessoas envolvidas, né? Que isso, para mim, sempre foi a coisa principal, né? Desde o primeiro dia da pandemia, que todo mundo foi para casa, né? Aí, faz delivery. Eu falei, gente, a gente vai fazer delivery, 5 deliveries, 10 deliveries, botando em risco a vida das pessoas, pegando transporte público. Isso, no início, a gente nem sabia, né? Nada que hoje em dia a gente sabe, né? De questões de máscara, tem várias formas hoje em dia que a gente consegue se proteger mais. Então, foi isso. E aí chegou no momento em que eu tinha que decidir. E aí foi muito, muito difícil. Mas é irreversível. Em alguns casos, o prejuízo chega a ser até de 80%. Comerciantes dizem que a retomada está sendo difícil porque a clientela ainda não voltou totalmente aos postos de trabalho. Nós fizemos uma pesquisa agora em julho, tá? Foi rodada no início de julho, em meados de julho,
o Sindirio rodou essa pesquisa e a gente tem uma estimativa de que 15% desses estabelecimentos, ou seja, aproximadamente 1.500 estabelecimentos no Rio de Janeiro, já fecharam as portas. São estabelecimentos que eles não irão retornar à ativa. Além disso, há uma estimativa baseada nessas pesquisas de que aproximadamente 1/3, ou seja, um pouco mais de 30% dos estabelecimentos, eles não sobreviverão até o final do ano se a gente continuar nas mesmas condições atuais. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.